Olá, pessoal! E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Firmeza? Vamos então começar mais uma aulinha hoje? Vamos quebrar tudo aqui? Vamos continuar então falando de botânica. Relaxa, fica tranquilo, nós estamos no final de botânica. Falta pouco para acabar, tá? Vamos que vamos quebrar tudo. Vamos continuar a nossa aulinha, as nossas aulinhas de botânica. E hoje o assunto vai ser hormônios vegetais. Nós vamos falar de hormônio vegetal, velho. Nós vamos discutir aqui como funcionam os hormônios e o que eles estimulam nos vegetais. Antes a gente precisa dizer o seguinte: o que é um hormônio? Um hormônio normalmente é uma molécula, tá? E essa molécula pode ser de vários tipos. Ela pode ser uma proteína, ela pode ser um lipídio, ela pode ser um glicídio. O hormônio pode ser formado por vários tipos moleculares, tá legal? Só que assim, qual é a função dele? O hormônio tem a atividade de sinalizar para as células, tá? Para gerar um comportamento. Então é assim, o ambiente causa um estímulo, tá? O ambiente causa um estímulo. Esse estímulo, ele tem que ter uma resposta do ser vivo em relação a esse estímulo, né? O ser vivo tem que responder a esse estímulo. Por exemplo, nos animais, quando um animal vê um predador, então, olha, o estímulo foi observar o predador, foi enxergar o predador, o animal imediatamente responde a esse estímulo de visão, né, com a fuga. Então ele começa a correr, ele sai correndo, né? Mas então, para que ele tenha essa resposta, o corpo dele precisa se preparar para tal. E aí ele vai produzir um hormônio, normalmente esse hormônio é a adrenalina, tá? E esse hormônio, então, sinaliza para as células dele, cardíaca, muscular, do sistema nervoso, assim, ó, sinaliza isso aqui, ó. Ó, tem um predador aí, velho. Acho melhor você sair correndo, tá? Então, os hormônios são compostos químicos, são substâncias químicas que sinalizam para as nossas células que alguma coisa no meio externo está acontecendo, tá? Os hormônios sinalizam que há um estímulo no ambiente. E essa sinalização, cujos hormônios são responsáveis, né, vão gerar uma resposta, tá legal? E isso não é exclusivo dos animais, viu? Os hormônios não são substâncias químicas exclusivas de animais. A gente também encontra hormônios nos vegetais. Tá legal? Então, os hormônios, eles são responsáveis pela comunicação celular. Eles geram uma resposta a um estímulo ambiental, seja ele em animais, seja ele em vegetais. Fechou? Então, vamos continuar aqui, queridos. Vamos começar a falar para valer dos hormônios vegetais. E o primeiro hormônio que nós vamos falar, esse é o mais importante de todos. Os outros você pode até esquecer, viu? Mas esse aqui você não pode esquecer. Esse aqui é terrível. Por quê? Porque ele cai pra caramba em vestibular, tá? Ele incide muito em vestibular. É só um detalhinho. Vocês estão ouvindo uns cachorrinhos latir? É os meus cachorrinhos latindo. É o Tobias, o Bútil, a Jolie. Eles resolvem latir justamente na hora que eu tô gravando o vídeo para vocês. E eu vou falar para vocês que hoje é a segunda vez que eles fazem isso comigo. Eles começam a latir e não para mais, tá? Então relaxa, tá tudo bem. Se você estiver ouvindo um latido aí de fundo, ó, são meus doguinhos. Foi eu falar, eles pararam. É fogo. Ó, latiu. Então, assim, vamos voltar para nossa aulinha aqui. Desculpa meus doguinhos, tá? Eles têm vontade própria. Bom, as auxinas. A auxina é um conjunto de hormônios, tá? Não é um hormônio só. A auxina é um grupo de substâncias químicas que promovem o crescimento, basicamente, promovem o crescimento dos vegetais. Tá? Estimulam o crescimento dos vegetais. Então, dentro desse grupo, auxinas, a gente tem um puta monte de tipo de hormônios. Os principais o principal é o AIA, mas a gente tem AIP, AIB, AID, tem um monte de tipos de auxinas, tá? São todos ácidos indol, tá? Tudo ácido indol. O principal é o ácido indol acético, é o AIA, tá? O AIA, ele é produzido praticamente em toda a planta, tá? Ele é produzido nas raízes, nas folhas, nos frutos, ele é produzido nas sementes, tá? Mas ele é principalmente produzido nos meristemas apicais.
em tecidos jovens. Lembra tecido jovem? Lembra? Então, meristema apical, tanto no ápice do caule quanto no ápice das raízes, tá? Esse é o principal local de produção, tá? Mas nas folhas, nos frutos e nas sementes ele também é encontrado. Beleza? Joinha. E o que é que as auxinas sinalizam para o vegetal, né? Então, à medida em que o ambiente é bom, né? O ambiente é favorável, a gente tem aí luz, água, o ambiente permite que o vegetal viva tranquilamente, né? O que acontece? Esse hormônio vai ser produzido e vai sinalizar para a planta. Ó, o ambiente é legal, o ambiente tem luz, o ambiente tem sol. Então, meu filho, você pode crescer à vontade. Tá legal? Então, as auxinas estimulam basicamente o crescimento. O crescimento no caule, o crescimento nas raízes, tá? Ajuda também a inibir a queda das folhas, tá? Estimula o desenvolvimento do ovário após a fecundação, gerando a formação do fruto, né? Quando o ovário se desenvolve, forma-se o fruto verdadeiro, tá? Mas antes da gente continuar, deixa eu explicar um negocinho a respeito do caule. Sobre esse lance da concentração de auxina no caule. Quando é que a concentração de auxina no caule vai estimular o crescimento? Existe uma concentração ideal, tá legal? Tá escrito aqui, ó, crescimento em concentração ideal. Essa concentração ideal, por que eu botei um sinal de maior ou igual aqui? Por que eu coloquei no nosso slide maior ou igual? Porque essa concentração ideal no caule, ela é um pouquinho elevada quando comparada à concentração na raiz, tá? Então, a concentração de auxina que estimula o crescimento da raiz é menor do que a concentração que estimula o crescimento do caule. A raiz é mais sensível à ação das auxinas. O caule, ele já não liga tanto, ele, não, tá. Então precisa de mais auxina para ele ser estimulado a crescer, tá? Então, se a concentração de auxina no caule é ideal e ela é superior à concentração quando comparada com a raiz, o caule vai crescer. Se a concentração for baixa ou se a concentração for muito alta, o caule não cresce. Aí inibe o crescimento. Tá bom? Nas raízes, a auxina também vai estimular o crescimento, só que numa concentração menor que a do caule, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, crescimento em concentração baixa e um sinalzinho de menor ou igual aqui, para comparar com o caule, tá legal? Então, nas raízes vai rolar. Precisa da auxina, precisa do aia para a raiz crescer, mas precisa de pouquinho. Então, se na raiz eu preciso disso, se essa é a concentração ideal para que a raiz cresça, essa é a concentração ideal de aia para que a raiz cresça, a concentração no caule tem que ser maior. Então, essa aqui é a concentração que a gente vai ter no caule, tá? Então, na raiz eu preciso de menos. No caule eu preciso de mais. A raiz é mais sensível ao caule, é mais sensível ao aia. O caule é menos sensível, por isso a gente precisa de um estímulo maior, a gente precisa de mais aia lá. Tá legal? Mas em ambas as situações, essas concentrações são sempre as mesmas, são sempre ideais, tá? Então, se eu tenho que ter X concentração no caule de aia para que ele cresça. Se eu tiver menos ou mais, inibe. Eu preciso ter X menos 10 concentração de aia na raiz. Se eu tiver menos ou mais, inibe também o crescimento da raiz. Tá legal? Então, em alta concentração ou em muito baixa concentração, a concentração de aia diferente do ideal, tanto para o caule quanto para a raiz, vai inibir o crescimento. Tá bom? Nas folhas acontece um negócio muito legal. O aia, ele estimula a permanência das folhas no caule. Tá? Ele inibe a queda. Ele inibe a queda em alta concentração. Então, olha que louco. Vamos pensar assim. Para produzir aia, para a planta produzir aia, ela precisa de energia. E para ter energia, ela precisa fazer fotossíntese, né? Então, ela faz fotossíntese, produz o próprio alimento, vai ter energia e com essa energia ela vai produzir aia. Então, vamos lá. Quando é que as folhas costumam cair? As árvores que são caducifólias, né? As árvores que perdem as folhas, por exemplo, no inverno, elas perdem as folhas no inverno. Cai no inverno as folhas. Por quê? Porque no inverno o dia é menor. Se o dia é menor,
tem menos luz. Tem menos luz, menos fotossíntese. Menos fotossíntese, menos energia. Menos energia, menor a produção de aia. Com menor produção de aia, as folhas caem. Você sacou qual é que é? Então, quando chega o inverno, as folhas caem porque diminui a produção de auxina. Tá? E quando chega o verão, as folhas permanecem na planta e não caem, porque a concentração de auxina está no máximo nas folhas, né? Está muito grande, porque está fazendo muita fotossíntese, está tendo muita energia, e com essa energia está sendo produzido muito aia. Fechou? Outra coisa fundamental é que depois da fecundação da oosfera, o embrião, né, se forma um embriãozinho, né, lembra? A célula gamética transitou lá pelo tubo polínico até encontrar a oosfera dentro do ovário, né? Ocorreu fecundação, formou um zigoto. Aí, quando o zigoto se desenvolve e forma um embrião, o embrião começa a produzir auxinas, começa a produzir aia. E esse aia vai se espalhar por toda a região do óvulo e do ovário. O aia, então, vai promover o desenvolvimento do ovário. Então, olha que louco, é esse hormônio, é o aia, é o ácido indol acético, que estimula a formação do fruto, cara. Olha que louco isso, estimula a formação do fruto, é muito doido, tá? Então, o aia é o hormônio responsável pela formação dos frutos. Fechou? Joinha? Outra coisa, o aia, nos caules, ele promove duas coisas. Primeiro, ele aumenta a quantidade de multiplicação celular. Ele aumenta o número de mitoses. E é por isso que o caule cresce, né? O crescimento nada mais é do que a multiplicação das células, tá? Mas esse aumento de mitoses nem é o mais importante. O mais importante é que o aia estimula a alongação da célula. Então eu tenho uma célula aqui, a célula está aqui, bonitinha, tá? O aia estimula, faz com que essa célula aumente de tamanho, o que a gente chama de a elongação, tá? O aia não é o único hormônio que faz isso, tem outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas o aia estimula a elongação celular. Então, ó, duas coisas que auxiliam no crescimento. O aia estimula, é pouco, mas estimula a velocidade da mitose, ele aumenta a quantidade e a velocidade das mitoses, e o aia estimula a elongação da célula. A célula fica maior, ela cresce em tamanho. Tudo bem? Beleza? Agora tem o seguinte, o aia, ele impede, olha aqui como ele é lazarento também, não é? Ele não é só bonzinho, ele inibe, ele impede com que ele inibe o crescimento das gemas laterais. Lembra quando a gente viu tecidos vegetais, né? Quando a gente viu os órgãos vegetais, a gente falava, né? Você tem o meristema apical e você tem as gemas laterais. O meristema apical promove o crescimento na longitudinal, enquanto as gemas laterais vão promover o desenvolvimento dos ramos, dos galhos, né? Só que é o seguinte, enquanto eu tenho na planta a gema apical que fica no ápice do caule, enquanto ela está ali presente, as gemas laterais não se desenvolvem. Tá? Então, por quê? Porque a gema apical produz grande quantidade de aia. O aia, então, vai inibir a produção de um outro hormônio, chamado citocianina. Tá? E sem a citocianina, as gemas laterais não se desenvolvem. As gemas laterais não conseguem crescer. Então, quando a gema lateral está aqui, ó, e o ápice, o meristema apical está aqui, estão muito próximos. Então, a concentração de aia nessa região aqui é muito grande. Inibe a produção de citocina, de citocianina, e aí o que acontece? A gema lateral não se desenvolve. Agora, se eu cortar a gema apical, eu acabo com a produção de aia do caule. De imediato. Isso permite com que a citocianina seja fabricada e olha o que acontece, as gemas laterais vão se desenvolver. Então, se eu quero uma planta baixa, de baixa estatura, mas com muitos ramos, eu corto a gema apical, tá? Eu quebro o que a gente chama de dominância apical. E é por esse motivo que os agricultores, principalmente aqueles que são produtores de frutas, né, eles fazem a poda. A poda nada mais é do que uma iniciativa que vai aumentar o número de galhos na planta. E se aumenta o número de galho, aumenta o número de flor. Se aumenta o número de flor, aumenta o número de fruto. E se aumenta o número de fruto, o cara ganha mais dinheiro, uai.
Entendeu? Então a poda é fundamental para os agricultores aumentarem a sua produtividade. Fechou? E por que então a poda faz o quê? Quando você corta as extremidades, você elimina a dominância apical e você estimula então o surgimento de o desenvolvimento de novas gemas laterais e o surgimento de novos ramos, de novos galhos. Você quer ver? Dá uma olhadinha aqui nessa figurinha. Olha só. Olha aqui. Quer dizer, era para estar aqui a figurinha, né? Ah lá, a figurinha está aqui. Dá uma olhadinha nessa figurinha. Então, olha aqui, eu tenho aqui uma planta normal, completa, tá? Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Essa plantinha aqui, ó, a plantinha A, tá beleza. Aqui eu tenho o meristema apical, né, a gema lateral, produzindo, ó, as bolinhas vermelhas aqui, ó, tudo auxina, produzindo uma grande quantidade de auxina, de AIA. Esse AIA vai inibir o desenvolvimento das gemas laterais. Por quê? Porque o AIA impede a produção de citocianina e é a citocianina que vai gerar o desenvolvimento dos ramos laterais, tá? Então, olha só, como esse, por exemplo, esse aqui, ó, essa gema lateral, ela não está muito próxima do meristema apical, então olha, a concentração de AIA está bem grande aqui, tá? Agora dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Ó, aqui, ó, você já está vendo um primórdio de gema lateral se desenvolvendo. Por quê? Porque ela está mais distante do meristema apical. A concentração de AIA aqui é menor. Tá legal? Agora, isso aqui, né, para o produtor é ruim, isso aqui demora para acontecer, tá? Então, o produtor ele não quer saber da paçoca, ele quer que todas essas gemas laterais se desenvolvam, para aumentar a quantidade de ramos da planta. O que ele faz? Faz a poda. Ele corta a gema apical, ele corta o meristema apical, e com isso ele elimina a produção de AIA. Eliminando a produção de AIA, a planta começa a produzir citocianina. Essa citocianina, então, promove o desenvolvimento das gemas laterais, formando novos galhos, formando novos ramos. Fechou? Beleza? Então, esse é o mecanismo de dominância apical. Isso não cai no vestibular, isso não cai. Isso despenca, isso troveja, isso tsunameia, isso vulcaniza no vestibular. Tá? Então você presta atenção, fica esperto com isso daqui. Tá certo? Belezinha, joia? Então olha aqui, ó. Olha que bonitinha a molécula, né? Aqui você tem uma visão tridimensional, né? Espacial, e aqui você tem a visão de química normal, né? Aquela química que você aprende na escola normal. Tá? Então essa aqui é a moléculazinha do ácido 3-indol acético. Tá bom? Aqui tá em inglês, viu? Por isso que tá diferente, tá invertido. Fechou? Então aqui bonitinha a nossa moléculazinha de AIA. Lembrando que o AIA é um composto orgânico. Beleza? Muito bem. Então vamos para o próximo hormôniozinho aqui. As giberelinas. Quem são as giberelinas? Também é um grupo de hormônios, tá? É um grupo que contém aí aproximadamente 100 substâncias diferentes, todas classificadas como giberelinas, e elas apresentam diversos tipos de efeitos na planta, tá? Lembrando, todos os hormônios são transportados pelo floema, hein? Lembra, a gente já comentou isso anteriormente, tá? Todos os hormônios, assim como a glicose, a sacarose, são transportados pelo floema junto com a seiva bruta, tá bom? Tudo uma bagunça lá. Firmeza? Tá joinha? Deixa eu tirar o meu gorrinho, tá muito quente, a minha cabeça tá esquentando. Tá? Já passou o frio. Vamos lá. Joia. Onde é que é produzida a giberelina? Nas folhas e nas sementes, principalmente. O responsável por produzir nas sementes é o embrião, tá legal? Efeitos. No caule, promove o aumento da velocidade e o aumento da quantidade de mitoses, assim como também promove a elongação celular. Uai, você está vendo aí que é um efeito parecido com o da auxina. Verdade, é um efeito muito parecido com o da auxina, tá? Certas plantas privilegiam a produção de auxina, certas espécies. Outras espécies privilegiam a produção de giberelina. Isso vai depender muito de cada espécie de vegetal. Fechou? Nas folhas, promove o aumento da área foliar, promove o crescimento das folhas. Nos frutos, estimula o desenvolvimento do ovário também. Está vendo? Ó, tem efeito muito semelhante à auxina. Na semente, estimula a germinação. Então, se eu quiser que uma semente germine, né, mesmo fora de condições ambientais, o que eu faço? Borrifo giberelina nela e aí a semente vai germinar. Beleza?
As flores também são estimuladas à germinação, à floração, tá? A partir da giberelina. Então, olha só, você viu que tem um monte de efeito diferente aí, né? Então, no caule, aumenta a quantidade de mitose e promove a elongação da célula. Nas folhas, aumenta o crescimento. Nos frutos, desenvolve o ovário. Na semente, ocorre a germinação, estimula a germinação. Nas flores, estimula a floração. Você quer que a sua planta dê muitas flores? O que você faz? Borrifa giberelina nela, que aí você vai ter uma florada linda. Muito legal. Tudo bem? Então, as giberelinas têm efeitos muito parecidos com as auxinas. Fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Olha a carinha da giberelina. Olha aqui a molécula da giberelina, tá? Essa daqui é a moléculazinha de giberelina. Fechou? Ela é bem feiosa, né? Bem complicadinha assim, tá? Mas esse é um dos vários tipos de giberelina. Existem centenas de tipos, tá bom? Vamos aqui para mais um hormôniozinho. A citocianina, sim, a citocianina, também é um grupo de substâncias, não é um conjunto de hormônios, tá? Que tem diversos efeitos no vegetal, vai depender do órgão onde a gente encontra. O principal local de produção, raiz, tá? No meristema apical da raiz, lembrando que ápice não é o alto, né? Ápice são as pontas, então na raiz também tem meristema apical. No caule, nas folhas e nas sementes. Esses são os locais de produção das citocianinas. Olha o efeito dele no caule. Aumenta a multiplicação celular, aumenta a quantidade de mitose. Mas é no ápice do caule? É no meristema apical do caule? Não, né? É no meristema da gema lateral. Olha aqui, ele promove o desenvolvimento da gema lateral, a citocianina. Tá? É aquele esquema da dominância apical que eu expliquei para vocês uns slides atrás. Tá? Então, quem é responsável pelo desenvolvimento da gema lateral é a citocianina. Nas folhas, promove a juventude, permite que a folha fique jovem por mais tempo. Inibe o envelhecimento dela e, consequentemente, inibe a queda. Então, vai lá, me fala, qual é a época do ano que a planta produz mais citocianina? Primavera, verão. Tá? Porque é nessa época em que as folhas costumam não cair da planta, tá? Diminuindo a produção de citocianina no inverno, né? As folhas caem, principalmente nas plantas que são chamadas de caducifólias, né? Aquelas que perdem as suas folhas no inverno. E na semente, a citocianina também estimula a germinação. Inclusive, existem técnicas agrícolas, né? Onde os agricultores compram sementes com uma capa tanto de giberelina quanto de citocianina. E aí o que acontece? Essa semente, ela está dormente ainda. Com essa capa de hormônio ao redor dela, quando ela é jogada no solo e irrigada, a irrigação promove a dissolução dessa capa hormonal que penetra na semente e estimula a germinação. É por isso que quando você vai plantar a sua semente, da fruta que você comprou na feira, nem sempre nasce. Tá? Agora, se você for numa casa agrícola e comprar lá as sementes, até vem escrito no saco da semente, vem escrito lá, né? Germinação mínima de 98%, germinação mínima de 95%. Como é que os caras têm tanta garantia assim? Porque essas sementes são tratadas com giberelinas e com citocianinas. Fechou? Belezinha? Tá joinha? Vamos ver aqui, ó. A cara da citocianina. Olha aqui a moléculazinha. Que coisa mais fofa, né? Para quem adora química, isso aqui é um prato cheio. Muito bem. Vamos para mais um hormônio. Olha lá. Mais um hormoninho para vocês. Vamos falar do etileno. O etileno, ele é um hormônio diferentão, né? Porque, assim, é um grupo de substâncias também, mas ele é um hormônio diferentão porque ele é gasoso. Ele é gasoso, cara. Você já deve ter ido na feira, certeza. Se você foi na feira, quando você vai chegando perto da barraca das frutas, você sente aquele cheiro de fruta madura lá longe, né? Você tá chegando perto e fala, nossa, estamos chegando perto de alguma barraca de fruta. Você sente o cheiro da fruta. Esse cheiro que você está sentindo nada mais é do que o cheiro do etileno. Por quê? Porque as frutas liberam etileno em grande quantidade. Tá? O etileno é produzido em todos os órgãos, mas ele é principalmente produzido em frutas, tá? Nas frutas. Professor, a minha avó costuma ensacar as frutas que são tão verdes ainda para amadurecer. Por que ela faz isso?
Porque o etileno nos frutos tem a capacidade de promover maturação. Não só promovem a maturação do fruto, como também estimulam a queda desse fruto. A gente chama isso de abscisão. Abscisão, tá? Então, o etileno promove maturação do fruto. A sua avó malandra, a sua avó esperta, o que ela faz? Ela pega esse fruto, coloca dentro de um saco ou enrola no jornal e segura o etileno que o fruto libera próximo a ele, né? Impede a dissipação desse gás. Quanto mais etileno próximo da fruta, mais rápido ela vai ficar madura. Tudo bem? Outra coisa que o etileno faz é promover a queda das folhas. Sim, então dependendo da concentração, ele promove a queda das folhas. Se a concentração for diferente, ele estimula a floração, tá? Então o etileno, a planta produz o etileno com duas finalidades: para iniciar o processo de floração e, dependendo da concentração, depois que essa flor já realizou a sua tarefa, ela pode ser descartada e aí ocorre a abscisão. Tá? O etileno é responsável pela floração e pela abscisão das flores. Tá bom? Nas folhas, a mesma coisa. Então, olha só, em que época do ano que você imagina que a planta começa a produzir bastante etileno? No inverno, porque no inverno é que caem as folhas, principalmente nas plantas que são caducifólias, tá bom? Etileno, hormônio gasoso. Olha a coisa que você não pode esquecer nunca dele. Ele promove, ele estimula o amadurecimento dos frutos e a abscisão, tanto do fruto, quanto das folhas, quanto das flores. Fechou? Isso você não pode esquecer jamais. Olha aqui, vamos dar uma olhadinha na molécula. A molécula de etileno é bem simplesinha, tá? Olha aqui, ó, bem bobinha. Bem, isso aqui é facinho, isso aqui não precisa gostar de química, isso aqui você tira de letra, tá bom? Vamos lá para mais um hormoninho. Vamos lá pro nosso último hormoninho. O ácido abscísico. Esse cara, ele é considerado um hormônio antagonista. Por que ele é chamado assim? Né? Porque ele faz tudo o contrário dos outros. Ele faz tudo o contrário dos outros. Todos os órgãos da planta produzem e ele faz o contrário dos outros hormônios que a gente já viu. Então, olha só, no caule, ele inibe a multiplicação celular. Ele diminui a quantidade de multiplicação da célula. Ele promove, ele estimula o fechamento dos estômatos durante o período noturno. Tá? Ele estimula a queda das folhas, ele estimula a queda dos frutos, ele estimula a dormência da semente. Tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui, ó, o agricultor produz um monte de semente e para ele quer vender essa semente para a gente comer. Por exemplo, o arroz, o feijão. Ele não quer que essa semente germine durante o processo de armazenagem, até que ele possa vender. Para evitar essa germinação, primeiro, ele tem que deixar o ambiente bastante seco. Né? Então, ele retira a umidade do ambiente. Do silo, né? Sabe o que é silo? O silo, então, é um lugar muito seco. Então, sem umidade, a semente já vai diminuir a sua germinação. E se a coisa estiver feia, não tiver como mudar muito a umidade, os caras fazem o quê? Borrifam ácido abscísico sobre esse alimento, sobre essas sementes, e aí ela não germina. Então, isso é utilizado na agricultura, o ácido abscísico é utilizado na agricultura para evitar a germinação das sementes armazenadas em silos, né? Sendo que nós vamos comer essa semente. Então, a gente não quer comer feijão brotado, arroz brotado, né? Também estimula a queda das flores. Reparou? Esse hormônio ele faz tudo o contrário dos outros. Ele é basicamente um antagonista dos outros hormônios. Fechou? Belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui na cara dele? Olha aqui como é que é a moléculazinha. Olha que bonitinha. Oh, essa aqui já é mais chata mesmo, viu? Essa aqui não é uma molécula das mais legais. Tá bom? Queridos, então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, na nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Um baita beijo, fiquem com Deus, tudo de bom, se cuidem. E mais uma vez, desculpem pelos barulhos aleatórios aqui, né? Você deve ter ouvido os meus cachorros latindo, meu gato miando, tá? Hoje essa casa tá uma bagunça. Um beijo, boa semana para vocês, bons estudos, fiquem com Deus. Falou, moçada, tchau, tchau. Beijo do Zé pra vocês.